Simão Bolívar sonhava com uma América do Sul unida. Ele imaginava um continente livre do domínio colonial. Uma terra onde pessoas de todas as raças e origens pudessem viver juntas em paz e prosperidade. A jornada de Bolívar foi de triunfo e tragédia, de idealismo inabalável colidindo com as duras realidades da revolução e da construção de uma nação. Ele foi um líder carismático que mobilizou exércitos e inspirou esperança diante de desafios insuperáveis. Esta é a história de Simão Bolívar, o libertador da América do Sul. Simão Bolívar nasceu em berço de ouro em Caracas, Venezuela, em 1783. Desde o início, sua vida foi marcada pelo luxo e pela opulência. Sua família era rica e bem relacionada, com uma linhagem que remontava aos primórdios da colonização espanhola. Eles possuíam vastas propriedades e tinham influência significativa na sociedade. Apesar de sua educação privilegiada, Bolívar testemunhou em primeira mão as injustiças do domínio colonial. Ele observava atentamente as desigualdades ao seu redor. Ele viu o contraste gritante entre a riqueza da elite espanhola e a pobreza da população indígena e dos escravos africanos. Essas visões o impactaram profundamente. Essas experiências iniciais incutiram nele um profundo senso de justiça social e um desejo ardente por igualdade. Ele começou a questionar o status quo e a sonhar com um futuro diferente. Ele foi criado por seu tio e um amado tutor, Simón Rodríguez, que lhe transmitiu o amor pelo aprendizado e a paixão pela liberdade. Rodríguez desempenhou um papel crucial em sua formação. Rodríguez apresentou Bolívar aos escritos de pensadores iluministas, como Jean-Jacques Rousseau e John Locke, cujas ideias sobre liberdade e igualdade ressoaram profundamente com ele. Essas ideias iluministas, mais tarde, formariam a base de seus ideais revolucionários, inspirando-o a lutar pela independência e pela justiça social em toda a América Latina. À medida que Bolívar crescia, suas viagens o levaram à Europa, onde testemunhou a efervescência política do final do século XVIII. Ele estava imerso em um ambiente de grandes mudanças e revoluções. Ele estava em Paris durante os anos tumultuosos da Revolução Francesa, testemunhando em primeira mão a queda da monarquia e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Esses eventos moldaram sua visão de mundo e suas aspirações. Essas experiências tiveram um impacto profundo no jovem Bolívar, solidificando sua crença no poder da revolução para gerar mudanças. Ele passou a acreditar que a liberdade e a justiça eram direitos inalienáveis de todos os povos. Ele retornou à Venezuela em 1807, com a cabeça cheia de ideias revolucionárias e o coração decidido a libertar sua terra natal do domínio espanhol. Bolívar estava determinado a transformar suas ideias em ação. A invasão da Espanha por Napoleão em 1808 havia enfraquecido o Império Espanhol e, em toda a América Latina, os clamores por independência estavam cada vez mais fortes. O momento era propício para a revolução. Bolívar rapidamente emergiu como um líder do movimento de independência na Venezuela. Sua paixão e determinação inspiraram muitos a se juntarem à causa. Ele viajou para a vizinha Nova Granada, atual Colômbia, onde formou um exército e lançou uma campanha ousada para libertar a Venezuela. Bolívar estava pronto para enfrentar qualquer desafio em sua luta pela liberdade. A campanha de Bolívar para libertar a América do Sul foi uma luta longa e árdua, marcada por vitórias impressionantes e derrotas esmagadoras. Ele provou ser um brilhante estrategista militar, liderando seus exércitos por montanhas traiçoeiras e planícies escaldantes, além de rios caudalosos. Suas vitórias em Boyacá, em 1819, e Carabobo, em 1821, asseguraram a independência da Nova Granada e da Venezuela. Mas o caminho de Bolívar para a libertação foi repleto de perigos e traições. Ele enfrentou oposição constante das forças realistas e, mesmo dentro de suas próprias fileiras,
encontrou inveja, intriga e traição. O custo humano da guerra pesou muito sobre Bolívar, evidente em seus escritos repletos de expressões de pesar e desilusão. Ele frequentemente refletia sobre as dificuldades enfrentadas e as vidas perdidas, mostrando um lado mais humano e vulnerável do grande libertador. A luta pela liberdade não foi apenas uma série de batalhas, mas também uma batalha interna, onde Bolívar teve que lidar com seus próprios demônios e a constante ameaça de traição. Em 1825, Bolívar havia alcançado o que muitos consideravam impossível. Ele havia libertado vastas extensões da América do Sul do domínio espanhol, criando novas nações como a Gran Colômbia e a Bolívia, batizada em sua homenagem. Ele foi saudado como El Libertador, um herói que havia libertado seu povo das amarras do colonialismo. No entanto, o sonho de Bolívar de uma América do Sul unida permaneceu ilusório. Divisões internas e rivalidades regionais assolavam as nações recém-independentes. Desiludido e cansado de anos de luta, Bolívar renunciou ao poder em 1830, falecendo no mesmo ano de tuberculose, com seu sonho de uma América do Sul unida não realizado. Apesar de seu sonho não realizado de uma América do Sul unida, o legado de Simão Bolívar continua a pairar sobre o continente. Ele é reverenciado como um pai fundador, um libertador que quebrou as correntes do colonialismo e abriu caminho para o nascimento de nações independentes. Seu nome está em inúmeras praças, ruas e instituições em toda a América do Sul, um testemunho de sua influência duradoura. Os escritos de Bolívar, repletos de sua crença apaixonada na liberdade, democracia e justiça social, continuam a inspirar gerações de sul-americanos. Nos últimos anos, o legado de Bolívar tornou-se cada vez mais complexo e contestado. Alguns críticos argumentam que sua visão para a América do Sul era falha desde o início, que ele subestimou o poder do regionalismo e os desafios de forjar uma identidade unificada a partir de um continente tão diverso. Apesar dessas críticas, a imagem de Bolívar permanece um poderoso símbolo de esperança e resistência para muitos sul-americanos. Suas palavras e ações continuam a inspirar movimentos por mudança social, particularmente entre comunidades marginalizadas que buscam maior igualdade e justiça. A vida de Simão Bolívar foi um testemunho do poder das ideias para moldar a história. Sua crença inabalável na liberdade, igualdade e no potencial do espírito humano incendiou um continente e continua a ressoar hoje. Embora seu sonho de uma América do Sul unida permaneça não realizado, seu legado serve como um poderoso lembrete da importância de lutar por um mundo mais justo e equitativo. A história de Bolívar é uma tapeçaria complexa de triunfo e tragédia, de idealismo elevado e amarga decepção, que continua a inspirar cada geração a construir uma união mais perfeita.